Por dezenas de anos, a Torre de Vigia tem ensinado que a Organização das Nações Unidas é a fera cor de escarlate de Revelação 17:11. O sétimo poder mundial é o principal promotor e apoiador das Nações Unidas, a atual forma da imagem da fera. O que poucos sabem, porém, é que durante 10 anos, de 1991 a 2001, a organização Torre de Vigia esteve associada com a ONU, o que a colocava na posição de membro apoiador desta. Provas do envolvimento da organização Torre de Vigia com as Nações Unidas podem ser encontradas em diversos documentos, entre eles, o Diretório de Organizações Não Governamentais associadas com o Departamento de Informações Públicas. O documento cita o nome dos representantes de diferentes organizações associadas à ONU, mas um deles é de especial interesse para nós, Lloyd Berry, um dos membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová na época. Aqui, o documento cita como representantes da Torre de Vigia dos Estados Unidos da América, Lloyd Berry, como seu presidente, e Ciro Aulicino, como representante principal. Vemos também os registros da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. O caso veio à tona em outubro de 2001, quando o jornal The Guardian veiculou matéria sobre o assunto. Alguns membros acusaram o corpo governante de ser hipócrita, ao aceitar se associar a uma organização que eles continuam a declarar como repugnante para Deus. É interessante que, para se qualificarem como associados, as organizações devem mostrar que compartilham os ideais da Carta e que têm o compromisso e os meios para conduzir programas de informação eficazes sobre as atividades da ONU. Poucos dias após a matéria do The Guardian, o corpo governante se desvinculou rapidamente de sua ligação secreta com a ONU, e inicialmente tentou negar que tal ligação existisse. Mas, em todo o mundo, testemunhas de Jeová indignadas começaram a escrever para a ONU, buscando uma confirmação sobre a suposta ligação. A resposta das Nações Unidas foi um banho de água fria para as intenções da Torre de Vigia. A carta diz: a quem possa interessar, recentemente o Departamento de Organizações Não Governamentais tem recebido inúmeras questões relativamente à associação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York com o Departamento de Informação Pública, DIP. Esta organização requereu a associação com o DIP em 1991, e foi permitida a associação em 1992. Ao aceitar a associação com o DIP, a organização aceitou preencher os critérios para a associação, incluindo apoiar e respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas, e o compromisso de usar recursos para conduzir um programa eficaz com seus membros e a um público mais amplo acerca das atividades da ONU. Em outubro de 2001, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York requereu o término da sua associação com o DIP. Após este pedido, o DPI tomou a decisão de desassociar a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, em 9 de outubro de 2001. Nós apreciamos o vosso interesse no trabalho das Nações Unidas. Sinceramente vosso. Paul Wolfo, chefe da Seção de Organizações Não Governamentais, Departamento de Informação Pública. Portanto, vemos que a Torre de Vigia se compromete a usar seus recursos, ou seja, dinheiro de donativos voluntários, para divulgar as atividades da ONU, tanto entre os seus membros, como com o público em geral. Milhões de testemunhas de Jeová saíram às ruas trabalhando de graça para fazer propaganda da fera. De acordo com o compromisso assumido com a ONU, em 1991 a Torre de Vigia publicou um artigo em que elogiava as Nações Unidas e sua política mundial para as nações. O artigo chega a culpar as nações pelos problemas, ao passo que defende os esforços sinceros da ONU. A pergunta que fica é: onde está o ensino que demonizava a ONU como uma representante de Satanás? Já em 1998, uma série de artigos na revista Despertai trouxe novos elogios à ONU. A revista, distribuída mundialmente, se esforçou em fazer uma grande propaganda para as atividades das Nações Unidas, colocando a entidade sob uma ótica positiva perante o público. Mas como a Torre de Vigia respondeu a essas acusações?
Em carta-resposta dirigida a uma testemunha de Jeová preocupada, a Sociedade Torre de Vigia arranjou 2 desculpas para sua associação com a ONU. A carta declarou: o nosso propósito ao nos registrarmos no Departamento de Informação Pública como ONG, em 1991, foi para ter acesso à pesquisa de material disponível sobre saúde, ecologia e problemas sociais nas instalações da Biblioteca das Nações Unidas. Nós temos usado a biblioteca por muitos anos antes de 1991, mas tornou-se necessário que nos registrássemos como ONG para continuar a ter este acesso. Os papéis de registro preenchidos com as Nações Unidas, que temos em arquivo, não contêm declarações que conflitam com nossas crenças cristãs. Contudo, o critério para a associação de ONGs, pelo menos na sua última versão, contém alguma linguagem que não podemos subscrever. Quando compreendemos isso, imediatamente retiramos nosso registro. Nós agradecemos que este assunto foi trazido à nossa atenção. Segundo a própria ONU, nunca houve a necessidade de se associar como organização não governamental para se ter acesso às bibliotecas. Já naquela época, a ONU declarava em seu site oficial que a vasta maioria de seu acervo estava disponível via internet. A filiação como ONG era apenas para acesso físico às publicações. Outra falsa desculpa é de que um novo critério da ONU em 2001 fizera com que a Torre de Vigia solicitasse o seu desligamento, por conter uma linguagem que não poderiam subscrever. Essa desculpa foi levada ao conhecimento da ONU, que declarou: em resposta à sua carta datada de 19 de fevereiro de 2002, queremos informá-lo do seguinte. 1. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, como ONG, tem estado associada com o DIP desde 1992 e requereu terminar a sua associação em 2001. O pedido foi aceito em 9 de outubro de 2001. De acordo com o website www.watchtower.org, esta é a organização legal usada pelas testemunhas de Jeová. 2. As Nações Unidas não forçam ou enganam qualquer ONG para estar associada com o DIP. 3. O critério para associação de ONGs não foi alterado desde 1991. Não apenas o critério para a associação das ONGs não mudou desde 1991, mas sempre foi requerido à sociedade apoiar e promover os ideais da ONU, desde a sua associação em 1991. Isto pode ser visto nas seguintes citações tiradas da versão de 1994 da brochura Departamento de Informação Pública e Organizações Não Governamentais das Nações Unidas, que diz: quem é elegível para associação com o DIP? Organizações não lucrativas que partilhem os ideais da Carta da ONU, tenham os meios e se comprometam a divulgar informação acerca das Nações Unidas, através de um efetivo e continuado programa de informação. Possam provar, durante os 2 anos iniciais de associação com o DIP, que suportam as Nações Unidas por apresentar informações da ONU nas suas publicações e atividades públicas. Estes requisitos estão em vigor desde 24 de outubro de 1945, ou seja, desde muitas décadas antes de a Torre de Vigia se associar à ONU. Eles certamente não podem alegar que os requisitos mudaram recentemente, pois eles sempre foram os mesmos. Em síntese, a história nos mostra que 1. A Sociedade Torre de Vigia sempre pregou que a ONU representa a fera demoníaca do livro de Revelação, algo que Deus considera repudiável. Entretanto, a organização esteve por 10 anos secretamente associada às Nações Unidas. 2. A iniciativa para essa associação partiu da própria Torre de Vigia. 3. A organização apenas retirou seu registro quando o caso se tornou público. 4. A organização mentiu sobre o status de sua associação, alegando que esse era necessário para acesso à biblioteca e que foi cancelado devido a alterações nos termos da ONU. 5. Milhões de testemunhas de Jeová não apenas receberam, como também divulgaram, propaganda política da ONU.